E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo legal? Tudo bom? Vamos então, teoria da comunicação. Hoje a gente vai conhecer um cara que a maioria, pelo menos, dos concursos públicos de comunicação recentes, pelo menos, sempre dá um jeito de botar uma pergunta desse cara no meio dos concursos, tá? Até porque ele teve uma representatividade, uma importância para os estudos de comunicação, de teoria da comunicação, mesmo como a maioria, inclusive, né, não sendo da área da comunicação, mas foi um cara que pensou a comunicação como uma das principais ferramentas, se não a principal ferramenta de transformação política. E olha que coisa doida, humana, de todos os tempos. Você pode falar assim, mas Arnaldo, a gente está vendo as teorias da comunicação, você falou do McLuhan, você falou do Lasswell, várias pessoas, vários caras, né? O Edgar Morin, caras que eram assim focados na comunicação, etc. Eles estavam preocupados também com a comunicação humana como um todo. Sim, estavam, legal, tranquilo. Mas o Habermas é importante que você conheça Jürgen Habermas, porque ele é o cara que antes e depois, e extremamente criticado, inclusive, por toda a academia, né? O academicismo como um todo, porque ele cutucou a ferida de algumas coisas que dificilmente eram questionadas e colocadas com relação, colocadas na mesma frase. Dificilmente você ouviu falar as coisas que ele estava comentando e que ele estava, de uma certa forma, falando. Estava, não, ele está, porque ele tem 91 anos. O cara não tá em tanta atividade, né? Mas é uma pessoa que tem uma importância para nós, porque foi o cara que olhou a comunicação e disse assim: é, é uma alternativa de solução na sociedade a comunicação. Não somente pela estrutura social da coisa, mas porque nós somos capazes de, através da comunicação, buscar o entendimento e a evolução social. Vamos entender então como é que era o pensamento de Jürgen Habermas, um dos caras mais tops aí da filosofia e da comunicação recente. Bom, para começo de conversa, qual é o resumo do pensamento do Habermas? Se a gente pudesse concluir e compactar, apertar, espremer a coisa, seria o seguinte: a democracia, ou seja, o Churchill dizia que a democracia é o melhor dos piores sistemas, né? A exceção de todos os outros pró-outros dos sistemas, o melhor é a democracia, continua sendo a democracia, né? Mas é verdade. Ele dizia o seguinte, o Habermas, é que a democracia se licença no entendimento entre as pessoas. Até aí legal, né? Porém é o seguinte, esse entendimento só é possível se cada ser humano estiver aberto para ouvir e entender o outro, jogando limpo e honesto na discussão. Ou seja, quando duas pessoas estão discutindo, trocando ideias entre si, o emissor e o receptor, a coisa só vai dar certo se eles estiverem falando a verdade. Um para o outro na maior honestidade possível, tá? Ok, até aí beleza? Calma lá. É justamente porque seres humanos não costumam ser honestos numa discussão que é preciso estabelecer regras para que o entendimento entre essas pessoas possa existir. A partir do momento em que um lado falseia ou algum outro, um dos lados se altera, a discussão começa a não acontecer. E automaticamente o processo de democracia não vai acontecer, certo? Ele continua. Esse entendimento só pode existir através da única coisa que todos os seres humanos têm em comum: a razão, ou seja, a intelectualidade, o ato de conseguir expressar seus pensamentos de forma correta. E mais, ele fala, para essa razão, para essa discussão acontecer de forma racional, a gente tem que deixar de lado as nossas paixões, os nossos lados, os nossos anseios, as nossas bandeiras, certo? A hora, você vai falar, mas isso é uma utopia. Isso é loucura. Não tem como uma pessoa não discutir, não entrar numa discussão sem o seu calor da razão, sem querer convencer o outro, conquistar o outro de que a sua ideia é prevalecente. É exatamente aí que entra a graça do pensamento de Habermas. É a hora que ele fala assim: pois é, mas é tentando ao máximo a gente tirar as emoções e pensar com a razão que a gente vai conseguir exercer a democracia. Só a partir do momento em que A se colocar no lugar de B e B se colocar no lugar de A, é que vai haver um entendimento entre as pessoas. E aí ele cita alguns exemplos, claro, né? Já em escalas globais, né? Num processo democrático, por exemplo, se
um Estado, um país não conseguir usar o mínimo de racionalidade possível, de razão possível para discutir com o outro lado possível, qual é a consequência disso imediata? Os conflitos, as guerras. Se num relacionamento, por exemplo, marido e mulher, se os dois lados estiverem exaltados durante uma discussão, qual que é a tendência natural? Haver uma discussão, uma ruptura. Essa ruptura da sociedade é onde está o grande ponto principal do Habermas. E aonde que ele quer chegar? Através da ação comunicativa, que é uma coisa que ele vai falar daqui a pouquinho. Veja, quais são os principais objetivos da teoria do Habermas? Primeiro, procura reconhecer os objetivos das pessoas, das sociedades como um todo. O que as sociedades querem? Depois, ele pensa que a autonomia nessas discussões só vai se dar através da razão. Ou seja, somente o ato de você pensar racionalmente num assunto é que vai te fazer enxergar as dificuldades aonde outro vai sentir um ponto de fraqueza. E também, neste caso, é o fim da injustiça e da pobreza pela administração racional. Eu deveria, então, se fosse um administrador público, pensar racionalmente que as minhas ações determinam a vida de outras pessoas. E que por isso eu tenho que ser racional. E não pensar com a passionalidade, ou com a paixão, ou somente do meu lado político ou não. Eu deveria, então, usar a minha racionalidade para me colocar no lugar do outro. E, principalmente, jamais usar de nenhum tipo de força, de nenhuma pressão coercitiva, de nenhuma agressão física. Ele vai discutir, ele fala inclusive que nas entrevistas, ele deu uma entrevista em 2009 que eu assisti, em que ele fala que ele estava terrivelmente convicto que somente a comunicação clara entre as pessoas é que conseguiria estabelecer o paradigma para o novo mundo, para as novas sociedades. Ele avança, inclusive, né? Ele diz sobre esse paradigma. Ele coloca como sendo isso que eu acabei de falar, ação comunicativa, que é uma alternativa, né? A superação da razão, a que você não tenha mais algum tipo de amarra. E ele estabelece o seguinte: somente o entendimento entre as partes vai fazer com que a sociedade evolua. Ele quer estabelecer, ele tenta restabelecer os vínculos entre o socialismo e a democracia. O socialismo, e ele analisa o socialismo histórico, dizendo o seguinte: veja, deu muito errado. E aí, por isso que ele é muito criticado, inclusive, pelos frankfurtianos. Ele tem uma estrutura, uma base de pensamento lá na escola de Frankfurt, que a gente já viu, na crítica da sociedade. Mas ele, quando ele olha para trás, ele fala assim: não, tá tudo errado. Calma, não é bem assim. Não é somente criticando a sociedade que nós vamos encontrar alternativas. Vamos sentar e racionalmente encontrar um caminho para isso. Ele também tem uma certa crítica, é levado em alguns pontos a ser mal interpretado, porque ele critica muito a religião. Ele diz que uma discussão com raízes religiosas não frutificaria, porque existem argumentos religiosos que, se eu não acredito, o outro, se usar esses argumentos numa discussão, ele não vai conseguir me convencer. Recentemente, no Brasil, nós tivemos um caso, que a gente pode citar aqui em sala de aula, um caso de uma menina de 10 anos, né, que foi estuprada pelo tio, e aconteceu um problemão aí, a menina sofreu um aborto autorizado pela justiça, e os dois lados estavam discutindo. Houveram pessoas que foram lá defender, outras pessoas que foram acusar, e etc, etc. O que eu quero exemplificar para vocês é o seguinte: veja, enquanto não se olhar o assunto sob a perspectiva racional da coisa, as paixões vão dominar a situação e os conflitos vão acontecer. Por mais que seja algo que a gente às vezes faça instintivamente, nós deveríamos sempre ter essa razão comunicativa, entender que nós somos seres racionais e que a gente poderia entender da razão para discutir. E aonde que as ideias dele acabam sendo colocados dentro do meio da esfera pública. Ele diz que as discussões deveriam ser racionais e deveriam discutir a esfera pública como um todo. E olha que coisa impressionante, como que uma pessoa, quando um filósofo ou um sociólogo da comunicação vê além. Se a gente pode considerar que o McLuhan foi um visionário, porque imaginou que as pessoas do futuro se comunicariam, né, com base, inclusive, em instrumentos assimilados no próprio corpo, Habermas, quando ele começa a entender, os estudos mais recentes dele, quando ele começa a entender o fenômeno da internet, ele diz que o lugar público se torna a internet. E ele faz previsões nos anos 2000, inclusive, né, de que a esfera pública, transferindo-se para a internet, vai excluir algumas coisas da vida. Excluiria a vida doméstica, excluiria a religião, excluiria a política. E seria um espaço para
a discussão das ideias. E não é exatamente isso que aconteceu, até demais, inclusive, se a gente pode considerar, nós que estamos estudando a teoria da comunicação, e é por isso que eu quis falar de Habermas, pela importância que ele tem, quando a gente observa que a comunicação ela é mais além do que a gente somente pode entender como o fenômeno de A falando para B organicamente. Há um domínio de razões em torno das discussões. Quando o João discute com o José, João quer convencer José, certo? O grande problema é que essa comunicação, na argumentação disso, faz com que, de uma maneira ou de outra, a pauta esteja enfrentada ou dominada pela mídia. Esfera pública sufocada pelas grandes corporações e pelo poder da mídia, o que favorece a divisão e é estratégico para conquistas. Acaba acontecendo o seguinte: essas instituições políticas, econômicas, religiosas, sociais como um todo, se utilizam hoje desses espaços para convencer as pessoas. E aí ele vai encontrar alguns ecos ainda na teoria da persuasão, vai criticar os frankfurtianos, ele vai criticar quase todo mundo, para falar a verdade, né? Mas o Habermas é importante por conta disso. O que ele estuda, na verdade, ele coloca isso na chamada teoria da ação comunicativa, que vai ter 4 bases. O que é dito é compreendido, o conteúdo do que é dito é verdadeiro, né? O emissor justifica direitos sociais ou normas invocando o seu uso no idioma, o emissor é sincero, influenciou a definição de verdade de caráter universal. Quando isso acontece, quando eu sou claro no que eu estou dizendo para ser compreendido, quando o que eu estou dizendo é a verdade pública, quando eu estou justificando o emissor, eu estou justificando tudo aquilo que eu estou dizendo, né? Dentro de normas normais, cultas, eu tenho espaço para falar, poder de fala, eu tenho tempo para isso acontecer, eu tenho um local público correto, e principalmente quando eu estou usando sinceridade, quando eu estou acreditando no que eu estou dizendo, eu vou ter uma ação comunicativa efetiva. A publicidade se usa muito disso, se faz valer muito disso, e é bem legal a gente citar disso, naquelas publicidades sinceras. Quando você está dizendo que um produto, por exemplo, ele pode até dar algum tipo de problema, mas, em compensação, ele faz uma ação social do lado de lá, ele é um mal necessário. Vamos dizer assim, que algumas grandes empresas internacionais que vendem lanches com um M gigantesco por aí, não vou citar o nome, mais ou menos dizem isso. Olha, eu posso estar cozinhando, te oferecendo um produto extremamente prejudicial à saúde, mas eu tenho um dia no ano que eu faço uma grande ação social e que eu reverto o que eu ganho com o meu lanche principal em verba para todo mundo, certo? Pode ser que, de uma maneira ou de outra, as pessoas entendam isso como sendo uma forma de ação comunicativa, mas isso está intrinsecamente ligado à formação de novos conteúdos, novos públicos. E vocês que estão estudando comunicação vão ser os criadores dessa nova comunicação. Falando a verdade para o espectador, talvez a gente consiga ter um pouco mais de verdade no que a gente está dizendo, no que a gente está declarando para as pessoas. Depois, qual é a proposta, então, do Habermas, ao final de tudo? Ele propõe programas de investigação dos processos de formação de opinião, que a gente consiga observar a opinião pública das pessoas reagindo, de uma maneira ou de outra, àquilo que a gente está ouvindo delas, porque a opinião pública não mente. Esse é o pulo do gato, eu acho, da teoria do Habermas. Ele diz o seguinte: olha, siga o que a opinião pública dizer para você, porque não haverá mentira nali, haverá uma verdade em conteste. E depois, o desenvolvimento de espaços públicos que integrem o sistema político, os meios de comunicação de massa e a opinião dos cidadãos. A internet seria esse espaço público. Agora é bem verdade. E aí vem a minha crítica pessoal, não só a Habermas, mas acho que a todos os teóricos da comunicação, é que ninguém previu e ninguém hoje em dia está estudando efetivamente a criação do novo ser de comunicação. E é por isso que eu coloquei Habermas também agora para a gente conversar sobre isso, porque a gente vai ver, inclusive, no vídeo de semana que vem, falando sobre espiral do silêncio. A gente vai voltar um pouco no tempo. A gente avançou até agora nos 2000, depois a gente vai voltar nos anos 70, para explicar algumas ações que estão acontecendo na sociedade hoje em dia, que são, parece que, um reflexo do que a gente viu nos anos 50, 60 e 70. Por quê? Chegamos a um ponto de evolução da comunicação e da informação tão grande que a gente precisa revisitar o que aconteceu lá atrás e para traçar novos projetos do futuro. E aí a gente vai começar a caminhar para os instantes finais, vamos colocar assim, né? Se é que possível, da disciplina. Ainda tem um chãozinho para estudar, mas é importante a gente começar a falar sobre algumas coisas, sobre o futuro da comunicação. Acho que meu slide acabou, deixa eu até voltar. Então veja, resumo da ópera. Habermas é importante para nós, muito importante para falar a verdade. Vou até voltar a colocar ele de novo aqui na carinha dele. Isso.
Habermas é muito importante para os nossos estudos, porque ele foi o cara que criticou grande parte de tudo e disse o seguinte: a gente só vai conseguir ser realmente coeso nas nossas ideias e defender um Estado democrático, entender os meios de comunicação, entender os veículos de comunicação, entender a comunicação como um todo, se nós sentarmos e pensarmos racionalmente, entendermos que a verdade vai fazer com que a gente consiga ter um entendimento sincero dos meios de comunicação. Essa é a grande contribuição de Habermas para os estudos de teoria da comunicação. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, por favor, entre em contato comigo, manda o WhatsApp e a gente vai conversando, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem, gente. Valeu!